nosso papo TPD de hoje é com a Beatriz Vieira, especialista em protocolo de assentamento passivo. Quem ainda não teve a oportunidade de conhecer o trabalho da Beatriz, vai lá na página dela do Instagram, beatrizvieira.tpd, e dá uma conferida lá no conteúdo incrível que ela tem. Ela mostra os trabalhos dela e dá várias dicas importantes para o seu dia a dia. Então vamos lá, antes de mais nada, para quem não sabe, a Beatriz é minha noiva. Obrigado por você aceitar participar, né? Eu que agradeço. Não é nada muito formal, a gente está aqui mesmo para bater um papo, então fica bem tranquilo que o público é para somar com a nossa classe, tá bom? Então para quem não sabe, a Bia, ela é minha noiva e eu tenho o maior orgulho de estar aqui hoje apresentando ela e mostrando um pouquinho da pessoa que ela é. Né? O pessoal sabe que ela é minha noiva, alguns sabem, alguns não sabem, mas não sabem a profissional que ela é, né? E como ela vem trilhando esse passo a passo dela na sua carreira profissional. Então, Beatriz, a Bia, né? Para mim é Bia, né? Conta para nós como você iniciou na área da prótese odontológica. Fica à vontade, se apresente melhor, né? Para que o nosso público conheça a profissional que você é. Ah, legal. Oi, pessoal, meu nome é Beatriz Vieira. Eu sou de Campinas, do interior de São Paulo, e em 2005, no final de 2005, eu vim para Curitiba. Os meus pais estavam se mudando de cidade, eles estavam indo para uma cidade menor, Bragança Paulista, que é a cidade natural deles. Como eu estava com 18 anos na época, eu estava fazendo cursinho, eu trabalhava de salva-vidas, não tinha nada a ver, eu não queria ir para uma cidade menor do que a minha, que Campinas é uma cidade grande. Então, a minha tia, que é dentista, a Rogéria Acedo, ela é professora do ILAPEL, então ela é professora do mestrado e da especialização. Ela me convidou para morar com ela. Eu tenho a minha prima, a filha dela que tem a mesma idade que eu, ela também estava fazendo cursinho na época, então ela falou, não, venha para Curitiba, já que você vai mudar mesmo. E eu fui, meio sem saber o que eu iria fazer lá. E quando eu cheguei lá, a Rogéria me deu todo o apoio e eu sou muito grata a ela, porque se não fosse ela, eu não estaria na profissão hoje. Então, e ela falou que eu tinha habilidade manual, porque eu gostava muito de massinha, argila, biscuit. Na época que eu tinha uns 12, 13 anos, então que eu fiz vários cursinhos de biscuit, eu adorava fazer isso. E daí ela falou, você tem que fazer prótese, eu acho que você leva jeito, mas eu não sabia nem o que era dente, nunca tinha passado pela minha cabeça, nem mesmo fazer odontologia, quanto menos prótese, que era uma coisa que eu não conhecia. Não tinha ninguém na minha família que era, né, não tinha nenhum amigo, então era uma profissão totalmente desconhecida pra mim. E a Rogéria me deu todo o apoio, falou, não, acho que você deve fazer, é uma profissão legal, né? Ela me levou no laboratório lá do Adércio Busch, que é dentro do ILAPEL, e falou, Adércio, essa daqui é minha sobrinha, eu quero que ela aprenda prótese. E eu fiquei lá, meio que caí de paraquedas, literalmente, não fazia nem ideia do que eu ia encontrar, né? E eu fiquei alguns dias indo lá, só vendo mesmo de curiosa, conversei com o pessoal e gostei, achei legal. Falei, nossa, interessante, né? Daí eu vi que tinha o curso de prótese, o curso técnico, que não era um curso longo, era 2 anos na época que eu fiz. E eu resolvi fazer, me entrei de cabeça, falei, não, vou fazer esse curso e ver o que vai dar. E realmente eu me encantei pela profissão, né? Gostei muito. Comecei a trabalhar lá dentro do laboratório na parte clínica. Né, eu ficava levando os trabalhos para os dentistas em vários cursos que o laboratório fazia parte, cursos de especializações e mestrados. Então eu estava sempre acompanhando esse processo clínico, levando os trabalhos dos técnicos. Então, por eu estar junto nessa vivência clínica, eu tive que aprender muita coisa na marra ali, né? Então, eu tinha que fazer provisório, tinha que dar polimento, fazer montagem, fazer cimentação. Então, eu tive que realmente botar a mão na massa e eu comecei a pegar gosto por isso. Na época, eu até pensei em fazer odontologia, mas eu me apaixonei definitivamente pela prótese. E o Adércio, que era o meu ex-patrão, o dono do laboratório, ele fazia muito protocolo, porque a escola, o Instituto ILAPEL, fazia muita pesquisa sobre isso, principalmente sobre protocolo com assentamento passivo. E foi por isso que eu me especializei nisso, né? Então eu tive muita base,
muito contato realmente com isso, né? Com as teses. Sim, se desenvolveu um know-how em cima disso, né? Sim. Tanto em pesquisa quanto na real mesmo, no mundo real, né? Que é na parte clínica, né? Na prática, né? Vendo que realmente funciona, o que dá certo, o que não dá. Então, assim, teve muita coisa que não era viável, que não era legal, que não funcionava. E a gente foi acompanhando toda essa evolução. Então, eu trabalhei no laboratório do Adércio de 2006 até 2015. Então, todo esse tempo, todo esse período, eu me especializei em protocolo e prótese total, que é a minha área, em resina. Eu nunca tive um contato com cerâmica. Tive um contato, mas não foi o meu foco, né? O meu foco realmente foi protocolo. Então, tive muita... Você pensa em desenvolver suas habilidades na cerâmica, ou não? Sim, fiz o curso do Ginton já umas 500 vezes. E me diz uma coisa, assim, te ajudou alguma coisa para a tua área, o curso? De cerâmica? Sim, com certeza. Foi um divisor de águas na minha vida, na verdade, né? Porque todo esse período que eu tava lá, eu tava fazendo mais do mesmo. Então, assim, eu já era uma boa técnica, né? Então, eu já tinha uma boa bagagem por todos esses anos, e por estar dentro de uma escola, isso me favoreceu muito, porque a gente tinha sempre muito contato de dentistas muito renomados, que vinham de fora, muitas vezes, então, sempre em cima de muito estudo. Então, a gente sempre tinha essas informações em primeira mão. Só que eu cheguei num ponto que eu não tinha mais para onde evoluir, e isso estava me incomodando, porque eu fiquei lá, já estava quase 10 anos lá nesse laboratório, eu já estava num nível que já era bom, já não tinha mais uma cobrança de como eu ser melhor, né? Aí que eu resolvi, falei, não, agora eu quero fazer diferente, eu quero andar com as minhas próprias pernas, quero montar o meu negócio e resolver me dedicar mesmo a isso, fazer um negócio menor, que eu possa focar mais na qualidade, na convivência com o dentista mesmo, nessa troca de informação, né? E aí me diz uma coisa, todo mundo sabe que o universo da prótese odontológica, ele é muito mais masculino, né? Você vai num curso, você vai em um laboratório, você tem 80%, 90% do efetivo, do pessoal efetivo, são homens. Me diz uma coisa, você teve alguma dificuldade, né, de permanecer na prótese por ser mulher e por ser um universo mais masculino, na verdade? Qual foram os seus obstáculos? Conta pra gente aí, porque todo mundo acha que não, a mulher ganha tudo na mão ali pra fazer, né? E às vezes não é bem assim que funciona no dia a dia, né? Sim, então, na verdade, assim, eu tive vários obstáculos, né? Mas eu não vi isso como uma dificuldade. O que aconteceu, assim, o principal pra mim foi que a maioria era homem realmente nesse laboratório e só os homens faziam função. E como eu fazia o protocolo, eu fazia do início ao fim. Eu fazia desde a montagem, a acrilização, a confecção da barra. A única coisa que eu não fazia era a função. Então eu tinha que depender de alguém para fazer isso para mim. Então, assim, nem sempre essa pessoa estava disponível. Às vezes ela estava fazendo um trabalho que era urgente ou que ela não podia parar no momento. Ela nem sempre estava disponível na hora que eu queria para fazer a função para mim. Então, muitas vezes eu ficava parada esperando, né, essa pessoa poder me ajudar. E até que um dia que eu fiquei injuriada. Falei, não. Falei, é o Carlos o nome dele, né? Eu falei, Carlos, me ensina a fazer isso. Se você pode, eu também posso, né? Então foi isso assim que eu falei, foi mais uma indignação mesmo, eu mesma refleti, por que eu não posso fundir? Só porque eu sou mulher, eu não posso pegar um maçarico? Né? Então eu sou capaz, me ensina a fazer isso que eu não gosto de depender de ninguém. E aí foi assim, ele me ensinou, eu aprendi, a partir dali eu era autossuficiente, eu fazia todo o meu trabalho do início ao fim, sem depender de ninguém. Claro que eu dependia ali do pessoal do gesso, mas às vezes também se eu tava com pressa eu ia lá, eu mesma vazava, eu mesma articulava, não tinha tempo ruim não. Liderança, né? A palavra que define isso também, né? Liderança, autoconfiança, persistência, né? Determinação. Então acho que isso engloba um profissional de eficiência, né? É ter essas qualidades, é poder ser autossuficiente, não ser dependente, né? Isso faz toda a diferença no cenário de quem quer se destacar, né? Então isso, sem dúvida nenhuma,
foi um dos fatores que te levou para cima sempre, né? Sim. Isso é muito importante. E também por eu trabalhar nos cursos no início, eu viajava pelo laboratório. Então, o laboratório se deslocava até Porto Alegre uma vez por mês, que tinha um curso de especialização lá, e eu sempre ia. Então lá eu tinha que me virar, não tinha ninguém para me ajudar, eu não tinha uma estrutura do laboratório, eu não tinha um colega, me ajuda a fazer isso, você pode fazer isso para mim? Não, era eu por eu mesma. Então eu tinha que realmente me virar e aprender a fazer as coisas, o que foi muito bom para mim. Porque quando eu montei o meu laboratório, eu sabia me virar. Até hoje, nos cursos, né, dando curso, as pessoas até ficam surpresas, mas quem que vai fundir? Às vezes até a pessoa que me contrata mesmo fala, mas quem que vai fundir? Eu falei, eu vou fundir. Né? E eu sempre incentivo as meninas que fazem meu curso, as mulheres que fazem meu curso, a fazer a fundição para elas verem que não tem... Claro que você tem que ter um cuidado, tem um certo risco, mas tudo sobre controle, né? Se você não pode ser imprudente, né? Interessante, pessoal. Por isso que eu tenho medo dela, né? Imagina, ela sabe até fazer fundição, faz tudo sozinha. Quem sou eu para impedir qualquer coisa, né? Mas legal, assim, tem mais algumas perguntas. Tem uma pergunta aqui que é pessoal minha, né? Não é ninguém que pediu para eu fazer para você, mas é uma pergunta que ela foi pensada para te fazer, porque é uma coisa que eu escuto muito, né? Eu tenho habilidade lá em fazer massinha, biscuit, eu vou ser protético, né? Então parece que a nossa profissão é aquela profissão que a pessoa tem qualquer habilidade manual, ela pode ser técnica, né? E conta pra mim então, Bia, me diz aí, se a sua habilidade em fazer biscuit fez toda a diferença na sua profissão, para ser a profissional que você é hoje. Então, na verdade não é que fez toda a diferença, mas me ajudou pela percepção que eu tinha. Então, como eu fazia o biscuit, eu fazia bichinho, eu fazia a joaninha, o cachorrinho, eu estava acostumada a copiar. Então eu pegava um modelo e falava, não, agora eu vou copiar e vou fazer dessa forma, né? E fazia um negocinho minúsculo, fazia em cima de clipes, em cima de lápis. Então eu tinha essa percepção, já estava habituada a copiar. E eu transferi isso para a prótese, né? Então a prótese nada mais é do que copiar a natureza. A gente não inventa nada, a gente não cria nada. É claro que a gente inventa algumas coisas para ter uma percepção de deixar isso mais natural possível. Mas na verdade o que a gente faz, o que a gente tenta fazer é copiar a natureza, é copiar o que já existe. Então essa percepção me ajudou sim. Você acha que isso, sem o estudo, sem o conhecimento, sem o aprimoramento, né, do que é a percepção, o conhecimento, você saber uma anatomia, você saber você saber uma técnica de como esculpir, você acha que é necessário? Você acha que só com a arte, só com o intuitivo você consegue? Não consegue. Não consegue principalmente por ser uma área técnica, né? A gente tem que respeitar. Então não podemos ser artistas e criar uma coisa e inventar uma anatomia que não existe. Era aí que eu queria chegar. Então eu preciso estudar, né? Realmente estudar a anatomia do dente, estudar a anatomia da gengiva, que isso eu passei a estudar depois que eu conheci você, que na verdade a gente fazia tudo muito empiricamente, né? E não conseguia um resultado tão natural, por falta de conhecimento, né? Então, a habilidade, igual eu sempre falo, né? A persistência supera o talento. Então, não adianta nada ser talentoso, mas não treinar isso, não desenvolver essa habilidade Agora você me convenceu. Com coerência. Agora você me convenceu do biscuit. Na verdade, assim, é isso aí que ela falou. A persistência, ela vence o talento, né? Eu acredito que se você não persistir, se você não tentar, se você não treinar, é muito pouco provável, a não ser que seja um iluminado, né? Um ser muito iluminado para conseguir ter resultados, né? E o resultado ele vem com o seu treino, a sua experiência, né? Ao longo desses anos, tá? Então, quanto mais você treinar, menor é o tempo para você alcançar o resultado. Isso é importante a gente ter como consciência. Uhum. Não, isso com certeza, isso não tem nem o que dizer. Então, assim, mas uma coisa que eu sempre me propus a fazer é sempre dar o meu melhor. Então, eu não sabia fazer nada, não sabia, igual eu falei pra vocês, eu não sabia nem o que era dente, nunca pensei em fazer isso. A única pessoa da minha família da área
é a minha tia, mas ela morava muito distante de mim. Ela morava em Curitiba, eu morava em Campinas. Então a gente nunca conversou sobre isso, eu não estava presente no dia a dia dela. Então eu não tinha nenhuma relação nenhuma com dente, né? Com isso. Então, isso, essa habilidade de treinar faz toda a diferença, mas eu sempre me dediquei a fazer o meu melhor. Então eu vou fazer o melhor o que eu posso hoje. Claro que é sempre fazer o melhor com o que você tem nas suas mãos, né? Então, com o que você sabe, com o que você tem em suas mãos, sempre faça o melhor. Eu acho que essa é a filosofia que a gente tem que ter no nosso dia a dia e na nossa vida, para tudo que a gente for fazer. Tá? A gente precisa ser notado, identificado, mas sempre levando em consideração a honestidade, a humildade, né? E tá trabalhando em prol do bem comum. Acho que na verdade, são essas características que o profissional tem que ter, né? E assim, ninguém nasce sabendo, né? Então, tudo na vida que você vai fazer, você tem que passar por um processo de aprendizado, né? Igual aprender a andar. Você anda, levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, até que um dia você sai andando. E na prótese não é diferente, né? Você faz, não dá certo, você faz, não dá certo, você faz, não dá certo. Não fica legal, não fica legal, não fica legal. Mas você vai tentando e vai melhorando, dia após dia, né? É importante a gente identificar o erro, né? Sim, aprender com o erro, né? Eu sou muito assim... eu aprendi com muita gente, mas eu aprendo muito também, eu aprendo muito com os meus próprios erros, né? Então, assim, eu aprendo com o meu fracasso, né? Então, de fracasso em fracasso, eu vou alcançando o sucesso, né? Então, acho que a gente precisa ter isso como coerência, né? Se fortalecer com os nossos fracassos, né? E estar identificando eles para que você não cometa novamente, né? A gente esteja aprendendo com o nosso erro, mas que seja anulado aquela questão, a gente possa estar sempre alcançando nossos resultados, né, nossos objetivos. Não, isso com certeza faz toda a diferença. Eu errei muito, né, durante toda a minha profissão, já fazem 13 anos. Eu fiz muita coisa errada, mas eu aprendi com os erros. Dificilmente eu cometi o mesmo erro 2 vezes. Se acontecia alguma coisa errada, não dava certo, eu falei, peraí, o que aconteceu? O que eu fiz aqui para ter acontecido isso? Para esse dente ter saído de posição, para ter dado essa bolha, para ter dado essa porosidade, o que aconteceu? Então eu sempre estava pensando e falei, não, então da próxima vez eu vou fazer diferente, eu vou fazer de outra forma. Até que a gente chega num resultado, numa receita. Chega numa receita que você sabe que dá certo. E depois que eu fiz a especialização em prótese total, eu vi que muita coisa que eu fazia estava errado e eu não sabia. Na verdade, eu fazia, né? Porque aprendi a fazer assim, mas eu não sabia o porquê. Eu não tinha estudado a fundo aquilo, né? E depois que eu vi, não, isso tá errado. Então, por mais que dê certo, não é o certo. Então eu mudei muita coisa. Deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, né? Quando que você se sentiu preparada? Você parou, olhou e falou, poxa, hoje eu já estou preparado. E quando você sentiu necessidade de abrir o seu próprio laboratório? Como foi isso? Como foi essa transição? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Porque eu acho que a maioria dos técnicos passa por isso, passa por essa transição de sair de funcionário, né, a empreendedor. E eu queria que você contasse essa trajetória, como foi, né, como você sentiu essa necessidade e quais foram os obstáculos, quais foram as dificuldades que você teve nesse percurso e como você solucionou algumas delas. Então, eu trabalhei por quase 10 anos nesse laboratório, eu tinha um ótimo relacionamento com o Adércio, né, com o dono do laboratório, só que eu já estava insatisfeita comigo mesma, eu não tinha mais para onde crescer, então eu já sabia o bastante, né, para dentro do que me cobravam, só que eu queria sair dali, aquilo ali, eu estava limitada, eu queria andar com as minhas próprias pernas, queria voar mais alto. Evoluir, né? Eu queria evoluir. Então, foi por isso que eu resolvi tomar essa decisão de sair e montar o meu negócio e ter um contato mais direto com o cliente,
né? Então, porque assim, o laboratório era enorme, né? Então eram 40 funcionários, eram muitos dentistas. Então, às vezes a gente acabava não conseguindo dar tanta atenção assim ao dentista, né? E você queria talvez responder pelos seus próprios trabalhos? Sim, também, né? exatamente. Responder pelos meus próprios trabalhos. Isso com certeza foi um marco, assim, que fez eu tomar essa decisão. Me diz aí, nesse processo, como foi? Era igual? Era só chegar e trabalhar, fazer o teu trabalho? Ou você tinha que fazer outras funções? O que você teve que aprender outras coisas? Não, eu tive que aprender muita coisa. Na área técnica? Não. Quando eu montei o meu laboratório, eu comecei sozinha, né? E aí comecei tendo mais clientes e aos poucos eu fui contratando pessoas para me ajudar. Fui treinando pessoas, né? Do zero, com o jeito como eu gostava que trabalhasse. E comecei a focar muito na área técnica, comecei a fazer muito curso, muito curso técnico, só técnico. E eu trabalhava muito, então eu estava sempre ali focada na parte técnica, fazendo o melhor possível. Só que isso também, eu comecei a ver que isso já não era mais, não fazia mais tanta diferença, eu não conseguia mais agregar valor ao meu trabalho. Então não adiantava eu ficar fazendo um monte de curso técnico, que isso não ia mudar o meu relacionamento com o cliente, não ia mudar o valor do meu trabalho. E quem abriu meus olhos assim para isso foi o Giniton, né? Quando eu conheci o Giniton, que eu comecei a namorar com ele, ele pegou e ele que me falou isso. Ele falou: você não acha que você está fazendo muito curso na área técnica? Você já é boa, você já tem um bom trabalho tecnicamente, né? Seu trabalho já está num nível bom de mercado. Mas você precisa focar em outras coisas. Para você ser um bom profissional, não adianta você ser um bom técnico. E isso eu nunca tinha pensado, nunca ninguém tinha falado isso pra mim, né? Então eu falei, é verdade, faz sentido. Na verdade, assim, eu também sempre me baseei nisso, né? Você chega num nível técnico que às vezes fica difícil se agregar mais valor. Então eu vi assim, poxa, eu estou fazendo muitos cursos na área técnica, eu sei fazer agora melhor os mamelos, eu sei fazer um esmalte diferenciado, mas isso não está agregando valor para o meu cliente, né? Eu não estou conseguindo agregar valor para mim, eu estou conseguindo cobrar melhor o meu trabalho. Por quê, né? Então, o que eu tenho que evoluir? No que eu tenho que mexer? E eu tô falando assim porque eu compartilho a minha experiência foi essa que eu compartilhei com você, né? E eu comecei a investir no meu desenvolvimento pessoal, né? Como me portar, né? Como me posicionar, né? No marketing, né? Nas redes sociais, como fotografar. É uma área muito importante que o técnico tem que estar antenado, tem que estar conseguindo expressar o seu trabalho, né? Vender o seu trabalho através disso, né? De uma boa fotografia, posicionamento como marca, né? A gente às vezes é muito informal e isso às vezes dificulta um pouco o teu posicionamento com o teu cliente. O teu cliente olha e não te trata como um profissional de excelência. Por quê? Porque às vezes você não tem uma marca, porque às vezes você não tem um marketing conectado. Então isso eu acho que fez muita diferença para mim e eu observo você como profissional, observa a tua evolução, né? No período aí de 2 anos, a tua evolução como profissional, né? Mas tudo isso tem, às vezes, uma receita, né? Uma receitinha. E eu vejo que funciona, né? Funciona muito bem. Né? Não, com certeza. Foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Aí, realmente, eu me dediquei ao meu desenvolvimento pessoal, que eu tinha deixado de lado. Eu estava focando só no técnico. E o que estava acontecendo ali no laboratório? Né? Igual o Giniton sempre fala, eu tinha que deixar de fazer o que eu gostava, que é a prótese, para fazer o que eu não sabia. Então, na questão de administração de laboratório, eu não sabia nada, absolutamente nada, eu nunca estudei para isso. Então, acabava deixando para alguém fazer para mim e eu nunca estava ali meio por dentro do que realmente estava acontecendo e muita coisa acontecia, não ficava do meu gosto, mas porque eu não sabia resolver. Então, eu falei, não, agora eu vou estudar, vou me dedicar mais a isso, né? E também, junto com isso, também surgiram os convites para curso,
Daí eu falei, como que eu vou dar um curso, né? Eu vou ter que fazer um curso de oratória, um curso de inteligência emocional, um curso de marketing, né? Até de fotografia mesmo. Você disse, falou, ó, você tem que melhorar as fotos do seu trabalho. Não adianta você fazer um trabalho bonito, nossa, na mão fica legal, mas você tira uma foto que às vezes estraga. Às vezes não passa a imagem real, né? Então, muitas vezes eu tirava foto de celular, né, com uma luz ruim. Então, primeira coisa, né? Você falou, compra uma caixinha, né? Tira uma foto com uma máquina profissional, vá fazer um curso de fotografia. E realmente isso mudou muito o meu feed, assim, no Instagram. Tanto que eu apaguei todas as fotos antigas ali do jeito que tava, porque... que aí igual eu sempre falo também, né? Que o refinamento está nos detalhes, né? E para isso, para você entender, você precisa de treinamento. Para você enxergar os refinamentos. Então... Pra minha percepção, aquela foto estava legal, estava boa. Mas depois que eu vi o quanto eu poderia melhorar, aí eu enxerguei, não, como que eu fazia isso, né? Isso não... Então, é legal ver essa trajetória, é legal ver essa evolução, é legal ver que isso é possível para todos, né? Se eu conseguir, se a Bia conseguiu, se vários técnicos, né, que são meus amigos aí da área, todos eles estão evoluindo como técnico, como profissional, todo mundo pode ter essa evolução, né? Pode realmente se tornar um profissional de alto nível, que eu acho que essa é a ideia e a gente está aqui compartilhando todos esses conhecimentos, né? Compartilhando experiências, né? Que eu acho que é legal que a gente se identifica, né? O técnico ele se identifica um com o outro, porque as histórias são muito próximas. Na maioria das vezes, ninguém escolheu a profissão, né? Foi a profissão que escolheu a gente. No meu caso também foi assim, vocês já acompanharam em outras oportunidades a minha história, então eu vejo que isso é muito comum e é por isso que eu resolvi, né? A gente está tendo essa iniciativa de compartilhar conhecimento, tá? Eu vou pedir para a Bia só breves palavras, só dar um toque para esse nosso público, né? Para essa galera que nos acompanha aí. Eu quero já deixar de antemão meu agradecimento, né? Que eu vejo que o nosso trabalho tem feito a diferença, né, na vida de muita gente. Eu acho que esse é o nosso propósito, né? Tive agora em um congresso no Recife, teve bastante gente na minha palestra, bastante gente comentando, né? Bastante gente na palestra da Bia, e foi muito legal ver como as pessoas têm recebido isso. Isso é muito legal, esse calor que a gente recebe quando a gente chega no congresso, e eu espero que isso esteja fazendo a diferença na vida de vocês também, tá? Então, Bia, para encerrar brevemente, só eu quero que você deixe um conselho ou deixe uma mensagem para o nosso público, né? O que eles precisam observar e qual seria o seu conselho para que eles cheguem em um nível profissional o mais alto possível. Bom, e como o Ginton mesmo disse, não basta ser um bom técnico, você tem que ser uma boa pessoa, em primeiro lugar, né? Então, isso é primordial. E saber que a gente está lidando também com pessoas, né? Estamos fazendo prótese para alguém. Então, fazer com amor, com dedicação. E dê sempre o teu melhor, né? Faça o seu melhor com as condições que você tem hoje. Então, né? Você pode não ter o melhor equipamento, o melhor articulador, a melhor cera, o melhor dente, mas você consegue reproduzir isso da melhor maneira possível. Então, acho que é isso, se dedicar ao máximo, né? Sempre fazer o teu melhor, que com certeza você vai evoluir dia após dia, e também se dedicar ao desenvolvimento pessoal, né? Fazendo em livros, tem muito livro, hoje em dia o acesso está muito fácil à informação, né? Então a gente está numa era assim que assim, facilita muito, porque tem muita gente boa na internet, tem muito vídeo legal, sabe? Tem muito, quem não tem tempo de ler, tem muito livro em audiobook, então não tem mais desculpa, né? Então a gente tem que elevar a classe mesmo e falar com um dentista de igual para igual, né? Conhecendo os termos técnicos e nos posicionando no mercado de uma forma diferente, né? Com conhecimento, com seriedade e responsabilidade.